Hoje a gente vai mergulhar em uma das confrontações religiosas mais dramáticas da história, o famoso embate lá no Monte Carmelo. Essa foi a pergunta, o desafio que o profeta Elias jogou no ar para uma nação inteira que, sabe, estava ali dividida, sem saber para que lado ir, entre duas crenças muito poderosas. Para a gente entender o cenário, vamos voltar no tempo. Imagina só, século IX antes da Era Comum, lá no Reino do Norte de Israel. A terra estava sofrendo com uma fome terrível, e não era só isso. Existia uma crise espiritual muito profunda. Então, para entender de verdade esse confronto, a gente precisa primeiro dar uma olhada em quem eram as figuras principais, né? Quem estava movendo as peças nesse tabuleiro. Olha, a crise vinha de cima, do poder. De um lado, o rei Acabe, que por pura estratégia política promovia a adoração a Baal. Do outro, sua esposa, a rainha Jezabel, que era fenícia e uma devota, assim, fervorosa mesmo de Baal. Foram eles que trouxeram essa adoração em massa para dentro de Israel, batendo de frente com a fé tradicional do povo. Ok, mas quem era exatamente esse tal de Baal? Esse deus que conseguiu dividir um reino inteiro e que tinha a devoção da família real? Então, Baal não era um deus qualquer, um ídolo pequeno, não. Ele era uma divindade super importante em todo o Antigo Oriente Próximo. Acreditava-se que ele tinha literalmente o poder sobre a vida e a morte da terra, porque era ele quem controlava as chuvas, e sem chuva, nada sobrevive. E é aqui que a coisa fica interessante. O principal poder de Baal era justamente o clima. Chuva, tempestade, tudo isso. Então, pensa comigo, uma seca de 3 anos, isso não era só um desastre natural. Era, na prática, uma falha teológica. Era como se o poder e a autoridade do próprio Baal estivessem sendo colocados à prova, na frente de todo mundo. É nesse cenário que, depois de passar 3 anos escondido, Elias reaparece. E ele não volta de mansinho, não. Ele vai direto confrontar o rei Acabe e faz uma proposta. Um teste de poder, em público, para ser definitivo, para não deixar nenhuma dúvida. E a reação do Acabe é culpar o Elias, né? Ele diz, é você, o problema de Israel. Mas o Elias vira o jogo. Ele responde na lata que o problema real era o rei ter abandonado o seu Deus para seguir Baal. Essa sim era a verdadeira causa de toda a crise. Então, a proposta de Elias é clara. Um desafio final, ali na frente de todo o povo de Israel. A ideia era resolver a questão de quem era o verdadeiro Deus de uma vez por todas. E não ia ser com discurso, não. Ia ser com uma demonstração de poder. E olha a desproporção disso. De um lado, o time de Javé tinha um profeta, Elias. Do outro, o time de Baal tinha 450 profetas, mais outros 400 de Aserá, que eram bancados pela própria rainha Jezabel. Ou seja, eram um homem contra 850 profetas sustentados pelo Estado. A fé de uma pessoa contra a religião oficial de um império. Bom, o palco estava montado. Um teste de altíssimo risco, com a nação inteira de plateia, só esperando para ver qual dos deuses realmente tinha poder. E o que acontece é o seguinte. Durante horas, os profetas de Baal fazem de tudo. Eles gritam, dançam, se cortam, um ritual frenético, desesperado mesmo, para chamar a atenção do Deus deles. E nada. Silêncio total. Enquanto isso, Elias fica ali, observando, e até tira um sarro, sabe? Ele diz, gritem mais alto, vai que ele tá viajando, ou tá ocupado, ou quem sabe ele dormiu e precisa ser acordado. Agora, em total contraste com essa loucura toda, a atitude de Elias é super calma, metódica. Primeiro, ele reconstrói o altar do Senhor, o que já é um ato bem simbólico de restauração, e depois ele faz algo que parece loucura. Ele manda jogar um monte de água em cima do sacrifício. 12 jarros 3 vezes. Água, a coisa mais preciosa que existia no meio de uma seca daquelas. Ele estava tornando o teste, humanamente impossível. E aí, no final da tarde, depois de todo aquele barulho e caos dos profetas de Baal, fica tudo em silêncio. E nesse silêncio, Elias faz uma oração. Bem curta, simples, mas muito poderosa e direta. A resposta vem na hora, e é avassaladora. Cai um fogo do céu que não consome só o sacrifício e a lenha. Ele queima as pedras, o chão e evapora toda a água que estava na vala. Foi uma demonstração de poder assim, total, sem espaço para dúvida. Quando o povo vê aquilo, aquela demonstração de poder que não tinha como negar, todo mundo cai com o rosto no chão. A dúvida simplesmente some e numa só voz eles declaram sua lealdade.
Bom, o que aconteceu ali no Monte Carmelo teve consequências imediatas, algumas bem pesadas, mas também deixou um legado, sabe? Uma marca na história que ia durar por muitos e muitos séculos. O resultado daquele desafio foi executado na hora. E com a questão espiritual da nação pelo menos simbolicamente resolvida, a seca que castigava a terra finalmente acaba. É uma conexão direta. A restauração da fé trouxe junto a restauração da vida com a volta da chuva. A partir daí, Elias se torna muito mais que um profeta. Ele vira um símbolo, sabe? Ele passa a representar toda a tradição profética de Israel. A figura dele se torna a própria esperança de que, em tempos de crise, uma intervenção divina pode acontecer. Não é à toa que ele reaparece em vários momentos cruciais da narrativa bíblica. Talvez seja por isso que essa história ressoa tanto até hoje, porque ela fala de um conflito que vai além da briga entre homens. É um conflito de visões de mundo, que força uma pergunta sobre lealdade, sobre em que ou em quem a gente deposita a nossa confiança. E essa é uma questão que, com certeza, ecoa muito além daquele tempo e daquele lugar